Teve um dia que eu saí com a minha irmã, nós fomos numa loja de cosméticos, e eu parei assim, eu estava no carro e eu falei, Jesus, chegou no limite, eu não estou enxergando nada. Estava tudo embaçado. Eu olhava, não conseguia discernir nada, 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 nada. Era tudo embaçado. E naquele dia eu fiquei triste. Eu falei, Jesus, o senhor não vai fazer nada. Que alegria! Como é bom voltar aqui para dividir com todos vocês aquilo que o Eterno tem confiado em nossas mãos. Estamos aqui no podcast Resgatando Valores, hoje com testemunhos. Isso mesmo. Deus fala e Deus cumpre, e eu somente obedeço. Esse projeto lindo que nasceu no coração de Deus e eu quero derramar sem economizar aquilo que Deus tem feito na vida de pessoas através do seu poder, porque ele continua atuando. Deus continua fazendo milagres, prodígios e maravilhas, porque é a especialidade dele. Ele faz. Basta que nós acreditamos, ele faz. A minha convidada já chegou e eu estou muito feliz. Eu quero dizer aqui a pastora Lisa, Lisa Belém Silva. Ela vindo aqui da capital São Paulo para derramar aqui na mesa, contar para nós a experiência que ela teve com Cristo. Jesus a curou da visão. Ela teve em algumas emissoras de TV. O testemunho dela, que é ela que vai contar, ela passou por 5 cirurgias, teve infarto, enfim, ela estava cega e Jesus curou ela. Gente, isso é maravilhoso. Deus mostrou em visão para ela, até os médicos, que ia, né, a cuidar dela. Então, e hoje ela teve desejo, e o desejo dela somou com a vontade de Deus, e eu fiquei curiosa em querer ouvir esse testemunho, porque é diferente, é novo, é maravilhoso. Antes de passar a fala à doutora pastora Elisa Belém, eu gostaria que você parasse um pouquinho, por favor. Seja um contribuidor das bênçãos de Deus. Seja um missionário, seja uma bênção. Soma comigo, por favor. Se inscreva no canal Resgatando Valores. Acione aí o sininho para você ficar informada de tudo que Jesus tem feito, de pessoas que vêm aqui sem economizar aquilo que Deus tem confiado a cada um deles. Clique aí, manda para um, para dois, para três, diga que o Jesus do Resgatando Valores continua curando. Ele curou lá no passado, ele cura hoje. E enquanto a igreja estiver na terra, o Senhor continua curando. Ele cura o exterior, o interior, ele cura tudo, as emoções, ele cura a carne, ele cura o espírito, ele é Deus. Glória a Deus, eu estou muito feliz. Resgatando Valores Testemunho com Zilda Araújo, e nós estamos em todas as plataformas, no Facebook, no Insta, como que é o nome do outro lá? Spotify, enfim, nós queremos que esse trabalho vá aonde Deus decidir que deseja ir. Porque quando Deus fala que vai fazer, ele faz. Não há dor na terra que o céu não possa curar. Prova viva aqui. Pastora, vou falar Lisa, tá? Lisa, pode sim, com Lisa certeza. Belém, pastora, escritora, trouxe o livro dela maravilhoso, porque Deus nos amou desta maneira. E depois, no finalzinho, ela vai falar: muito obrigada pelo presente. Fica à vontade, a mesa é sua, o tempo é seu. Conta para nós, da onde a senhora quiser começar, o que Jesus fez na sua vida. Fica à vontade. Que delícia. Missionária Zilda estar aqui. Eu quero primeiro agradecer a Deus, porque somente Deus é capaz de fazer o que Ele tem feito na minha vida. Glória a Deus. Desde pequena é que eu nunca me considerei uma pessoa normal. Eu não me sinto uma pessoa normal, porque o tipo de vida e como as coisas acontecem comigo não são coisas naturais. É. Tem sempre a intervenção, tem sempre a interferência de Deus. Então, a minha vida começou a deslanchar a partir do momento que eu resolvi obedecer a Deus, e quanto mais eu fazia planos, mais não ia para lugar nenhum. Mas quando eu resolvi obedecer a Deus, eu realmente comecei a ter alguns
objetivos Viver, né, alcançados, viver. viver de fato, de verdade. Então, Uhum. eu nasci em um lar cristão, né, eu desde menina que eu tô acostumada com essa coisa chamada microfone, Ô, coisa porque boa. cantava, Ei. participava do coral, então tinha sempre essa eu tinha os intercâmbios, tinha nossa, era muito maravilhoso, então a gente sempre foi muito ativa na igreja, né, Uhum. então e uma das coisas que me remete a estar perto de Deus e amar a palavra de Deus é que na minha casa tinha Sim. um quadro e esse quadro era bem de frente para a porta, né, e quando qualquer instante que você entrava em casa, estava lá escrito: "Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Glória a e luz Deus. para o meu caminho". Aham. Então eu fui norteada, eu sou uma multiplicadora da palavra de Deus. Bênção. Se você me perguntar: "Lisa, você é uma pessoa religiosa?", eu vou te falar: "Não, não sou uma pessoa religiosa. Glória a Eu Deus. sou uma pessoa que sou temente a Deus e obedeço a Deus". Então, assim, o meu processo de transformação, de uma busca incessante para conhecer Deus, Uhum. foi a partir de 2000 que eu comecei a ter muitas experiências com Deus, mas em 96, aqui em São Paulo, 96, aqui em São Paulo, eu passei 10 anos em João Pessoa, né, e em 96 eu vim aqui. Eu já estava em João Pessoa, vim aqui e participei meu Deus amado, como que a gente fala, não foi intercâmbio, retiro, De um retiro. no Vale de Juquitiba. Hum. Então, eu me aproximei do espiritismo por causa das revelações, porque eu fui criada dentro da Igreja Batista, Hum. desde menina dentro da Igreja Batista. Então eu tinha medo de Deus, essa era a verdade, né. E em 90 e eu me aproximei do espiritismo porque eu gostava das revelações, mas em 96 eu conheci e descobri, através da igreja que a gente frequentava, que dentro da igreja tinha as revelações, Deus falava. Deixa Em eu só noventa e entender, a seis, senhora nasce num lar evangélico, né? sim, dentro da igreja batista, mas isso não se pregava. É, A gente tinha experiência e eu sabia da Assembleia de Deus, que tinha as comunicações, que tinha as revelações, que sim. as pessoas tinham as línguas, né, a Uhum. glossolália, A senhora mas não tinha intimidade com não Deus, não conhecia o tinha. verdadeiro Não poder de tinha Deus. não tinha. Nesse sentido de Aham, revelação, não. Eu conheci a certo. palavra, foi quando resolvi também estudar teologia, para ninguém mais me enganar, A senhora tinha né. curiosidade de conhecer. Muita Certo. curiosidade, principalmente das revelações, por isso que eu me aproximei do espiritismo. E eu fiz o estudo Hum. sistemático da doutrina espírita, porque eu gostava Ah, a das senhora revelações. fez? Eu Chegou a estudar? estudei profundamente, eu fiz estudo É. sistemático, mas como Uhum. Deus eu faço mentoria, e uma das coisas que eu mais gosto na mentoria é que você como coach, você pode treinar uma pessoa para ser o que ela quiser, Exato. mas mentorear uma pessoa, você leva essa pessoa à finalidade e o objetivo para a qual Deus a criou. Então é maravilhoso você ver a transformação da vida de uma pessoa. Então, voltando lá no Vale do Jequitiba, Retiro, né? nesse Uhum. retiro, eu tive uma experiência muito sublime com Deus, isso em 96. Eu estava era frio, estava muito frio, e em uma noite eu estava dormindo no nos quartos, né, estava eu e minha família nesse quarto, e eu tive um sonho. Hum. E os sonhos sempre fizeram parte da minha vida, as revelações através de sonhos. E eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus, assim, eu sempre quando Deus chega para mim, muito próximo, eu sinto muito frio. Eu sinto frio, eu não sinto calor, eu sinto frio. E estava frio nesse dia, mas eu tremia, porque o Espírito Santo de Deus me visitou. Ele me visitou e me deu um sonho. Ali naquele sonho tinha um copo com água. E nesse copo com água tinha um anel todo de brilhante, mas não era pedras e pedras não, ele era todo de brilhante, o aro era de brilhante e aquela pedra de brilhante, a coisa mais linda. Uhum. Eu nunca vi na minha vida um anel daquele pessoalmente.
E o que aconteceu? Isso eu vi o anel no sonho, e este anel estava dentro do copo com água, dentro de um copo com água, e o anel tinha umas pintinhas pretas. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: "Eu vou cuidar de ti". E falou para mim que o anel representava a minha vida. Daí eu comecei uma trajetória com Deus de A senhora transformação. ouvia as Eu vozes, ouço. as O Espírito Santo de Deus vozes. fala comigo. A senhora está dentro de um retiro e a senhora tem esse sonho. Tive esse sonho. E aí eu Certo. entendi o Aham. objetivo, eu entendi o propósito que Deus tinha na minha vida. E quando eu voltei para João Pessoa em 96, o Senhor falou para mim que estava me preparando para um importante acontecimento na terra. Uau! Daí começam a ter as revelações através dos sonhos, através dos sonhos. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu acho que foi mais ou menos 93, 92, quando eu estava dormindo e eu estava muito triste e eu falei: "Eu não quero mais viver essa vida não". Eu ainda estava revoltada com a perda da minha mãe. É, a senhora chega a contar, né, que perdeu a mãe, a senhora era Exatamente, eu tinha 13 adolescente, anos, eu né? tinha 13 anos. Então eu falei assim, estava muito chato, muito chato. E eu dormi. Eu falei assim: "Eu acho que eu quero ir para o céu". Eu Hum. quero dormir, eu dormi, mas eu dormi profundamente. Daí eu sonhei e ouvi claramente a voz de Deus: "Desce". Eu falei assim: "Meu Deus", eu ouço, eu lembro Uhum. do timbre, eu lembro do tom de voz: "Desce". Eu falei assim: "Meu Deus, não é a minha hora". Aí eu comecei a passar por uma transformação, daí veio um acidente que eu sofri. Quando com a minha família, nós tivemos um acidente de carro. Sim. E Deus começou a me mostrar a fúria do inimigo contra a minha vida, porque quando eu tive o acidente, eu tive um corte na Uhum. pálpebra e, bem aqui, foram 13 pontos mais 5 e o Deus já sonho havia te mostrado em sonho. não antes, esse acidente ele não me mostrou, Ah, mas tá. ele me mostrou depois do acidente o que o inimigo queria fazer, o Ah, inimigo queria a entendi. minha visão. Só para mim entender um pouquinho aqui, pastora Lisa, a senhora disse que a senhora foi estudar o espiritismo. Que tempo que foi esse? Foi antes desse acidente ou foi Foi na depois? época, Ah, foi ne nesse período, nesse então. período do E a acidente, senhora foi nesse período do estudar acidente. por que que a senhora, sendo evangélica Porque conhecedora, foi entrar por conta das visões, das por conta das vozes? visões, por conta das Ah, revelações, das das revelações. E a revelações. senhora descobriu alguma coisa bacana lá? Eu descobri como amar Jesus No no espiritismo. espiritismo, imagine Perfeito. você. Uhum, Eu descobri porque, assim, quando a gente é criada numa igreja tradicional, como eu fui criada na igreja batista, hum, então as tuas experiências são muito limitadas sim. com o sobrenatural, com o que é real, Hum. com o que é real. Então aí foi o que aconteceu, que quando eu estava estudando a doutrina, eu estava dentro do centro com umas amigas ali conversando, ia começar o estudo, e entrou uma senhora no centro, era uma sexta-feira, era frio, geralmente é sempre inverno, Deus faz umas coisas bem interessantes. E aquela senhora entrou naquele centro e foi na minha direção e falou: "Seu lugar não é aqui". Isso foi antes de 92, 93, porque 93 eu fui para João Pessoa, Uhum. né. Foi quando eu tive um outro sonho, depois que estava lá já há algum tempo, eu tive um sonho e era um sonho que falava o dia que eu ia morrer. Falava o dia que eu ia morrer. E entrou uma coisa preta nas minhas costas. A senhora sentiu Eu isso? senti e vi. Eu senti e vi no meu sonho. E eu Entendi. falei: "Deus, tem alguma coisa errada, alguém deve estar fazendo alguma coisa contra a minha vida, mas eu vou descobrir". Aí sempre tendo intuições, né, sempre tendo intuições da parte de Deus. E tinha um motorista que nos servia lá em João Pessoa, era no Sapé, no interior, e eu falei assim: "O senhor conhece uma casa onde se faz trabalhos assim, assim, assim?". Ele falou: "Eu conheço sim, tem uma aqui perto, a senhora quer ir lá?". "Eu quero". Eu falei: "Jesus, me cobre com teu sangue, mas eu vou atrás". Me cobre com teu sangue. Eu sempre fui muito ousada, sabe, sempre Aham. fui muito curiosa também. E aí eu fui. Ele me levou lá, eu cheguei lá,
Era uma casa, tinha umas carrancas deste tamanho, assim, dava medo de você entrar. Tinha mais ou É. menos umas 10 baianas cortando quiabo. Hum, E era um pai de santo, só que não era umbanda, era nem candomblé, era a quimbanda, uma coisa assim, pesada, coisa pesada. hum, Eu fui e cheguei lá, paguei a consulta, fui para jogar búzios, né, eu queria ver, hum. porque da região era a única pessoa que fazia esses trabalhos. E aí eu fui, ele se paramentou todo, né, eu sentei em frente a ele, e ele abriu lá aquela peneira dele com aquelas coisas, aquelas correntes lá, e jogou os búzios. Aí parou e olhou para mim. Eu só: "O que houve?", né. Aí ele pegou e jogou novamente. Aí ele parou novamente. Aí eu falei assim: "O que aconteceu?". Ele falou: "Eu não posso jogar para a senhora". Eu falei assim: "Mas eu já paguei a consulta, o senhor vai jogar para mim?". E foi. E clamando: "Senhor, me cobre com teu sangue, Jesus, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue". Quando ele falou para mim que não podia jogar para mim, eu perguntei para ele por quê. Ele falou para mim: "Porque o maior feiticeiro do mundo está do seu lado". Aí eu falei assim: "O senhor está falando de Jesus?". Ele olhou para mim, não respondeu nada. Aí eu falei assim: "Ele é o meu mestre". "E o senhor sabe por que eu vim aqui, não sabe? E eu vou só lhe falar uma coisa. Da próxima vez que o senhor for fazer algum trabalho para matar alguém, procure primeiro saber quem é a pessoa, porque eu sou filho do Deus eterno, Filha do Deus eterno, mas quando ele fala que o maior feiticeiro, a senhora atributou a Jesus? a Por quê? Jesus. Porque, ele não pode falar o nome de Jesus. Essas pessoas não falam em nome de Jesus. Ixi, eles não falam, porque se falarem, eles são libertos. Se você fala: "Jesus, Jesus, Jesus", ele vem até você. E a senhora acha que eles viram Jesus na senhora, por isso que não estava Eles funcionando aquilo viram ali? exatamente, exatamente. Hã. Tanto viu que falou que não ia poder jogar para E não mim, e fez. não fez. Eu peguei a minha bolsa e fui embora. Só que, no outro dia, 24 horas depois que eu estive lá, eu vi a coisa que tinha entrado nas minhas costas tinha saído, porque ele desmanchou o trabalho Hum. que foi feito para poder me matar, porque foi ele que fez o trabalho, entendeu? Então assim, a palavra de Deus diz que nós não devemos temer o que nos pode fazer o homem, mas temer a Deus é o princípio da sabedoria. A senhora acha que foi Deus que permitiu a senhora entrar lá dentro para falar de Jesus para aquelas pessoas? Foi Porque se a sim, senhora porque é cristã, né, desde muitos anos criança, mesmo que seja uma igreja independentemente de, né, de como leva a palavra, a doutrina, mas que professa uma fé, a senhora tinha base, né, do conhecimento do poder do Senhor Jesus Cristo, mas a curiosidade, né, que foi isso que a senhora disse, a curiosidade levou-a. exatamente. E eu fui aonde tinha sido feito o trabalho contra a minha vida. E como a senhora sabia que tinha sido feito? A senhora sentia que tinha alguma Mas coisa? eu vi no A senhora sonho, viu viu alguma coisa foi que colocada nas entrava? minhas costas, entrou algo nas minhas costas. E Hum, depois que eu estive lá no outro dia, esta mesma coisa saiu. saiu. Então, assim, a gente tem que ter direção e precisa ter muita fé em Deus para poder fazer certas coisas. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Você só pode fazer uma coisa dessa se você tiver a direção de Deus. É, porque até porque, né, um cristão, quando ele não é crente, porque a diferença entre crente e cristão, ele vai buscar todas as diretrizes na palavra Na e em palavra, Jesus Cristo. exatamente. Porque o maior verdadeiro que conhecedor de tudo, presente e futuro, é o Senhor Jesus É o Cristo. Senhor E só ele tem Jesus. esse poder. Tirou isso, é Somente. mentira, É é mentira. falsidade e Então, tudo assim, mais. por que que ele não pronuncia? Por que que essas pessoas não pronunciam o nome de Jesus? Porque Jesus tem o poder de libertar. É E verdade. conhecereis a verdade vos Isso. E a libertará. verdade é Entendeu? A Cristo. verdade é Isso. Jesus, tudo se resume em Jesus.
do início ao final. É O próprio verdade. Jesus falou: "Antes de Abraão ser, eu já era". Então Deus está lá do início ao final. Deus está lá do início ao final. Mas tudo isso me levou exatamente ao caminho que eu estou hoje, porque o meu compromisso é com a igreja. O meu compromisso, ainda que eu tivesse, eu achava muito bonito as pessoas terem revelação, porque na igreja não tinha, mas eu não conhecia. É. Eu fui criado numa igreja tradicional, entendeu? Então, assim, uma outra experiência muito forte que eu tive com Deus, pessoalmente, é que eu estava orando, estava de joelho, com a face no pó, em lágrimas, clamando a Deus, clamando, clamando, clamando a Deus. Daqui eu até levei um susto, daqui a pouco eu ouço, puf, na minha frente, Hum. e uma mão pegou aqui, ó, no meu queixo, me levantou, me pôs de pé. Então eu conheço o poder de Deus. Então, dessas situações, aí eu vou pular para 2017. Ok. 2017 e 2018, eu tive, intercalando, eu vou contar outros sonhos que eu tive nesse intervalo aí. 2017 e 2018, eu estava no auge da minha vida, né, profissional, foi quando eu fui para as televisões, né, eu fui entrevistada em 6 televisões. A senhora tinha programa em TV ou a Não, senhora não, só eu foi fui participar. foi lá Eu só para fui participar. participar, eu fui Ok, eu era entrevistada, ok. né. Então eu tinha feito 2 livros com o master coach bam-bam-bam do Uhum. país, né. Eu fiz 2 artigos, e foram publicados, o livro era dele, eu só fiz uma participação. E isso me levou a algumas redes de televisão, foi bem bacana. Mas, em 2017, eu já estava com problema nos olhos. 2018 também. Eu já não estava dirigindo, eu já estava com dificuldade de dirigir. 2019 eu queria ir embora para Portugal, vendi tudo, falei assim: "Eu vou embora, vou passar um tempo em Portugal". Resultado, quando o Espírito Santo de Deus falou para mim: "Não filha, não vai agora, espera um pouco, não vai agora porque cuidar dos olhos aqui é mais fácil do que cuidar em outro país. Melhor obedecer do que sacrificar", né, Uhum. aí eu obedeci. Não fui, né. E quando foi em 2019 eu tive derrame nos olhos. Eu tive derrame, eu via sangue nos meus olhos, nos 2 olhos. 2019. Aí comecei a fazer laser e Deus não falava nada comigo sobre isso até então. 2019, quando foi, que eu já tinha desistido de ir para Portugal, que eu vi o sangue nos meus olhos, foi algo muito complicado, porque eu fui perdendo a visão. Fui perdendo a visão, fui perdendo a visão, mesmo com os lasers não dava nada, não reagia, não melhorava, e aquilo foi me constrangendo, porque foi muito difícil, porque eu caía, eu saía para poder ir na rua, ir no mercado, ir na farmácia, que é tudo perto de casa, eu caía. Entendeu? Quantos livramentos Deus me deu, porque eu ia colocar um café, um leite quente na xícara, eu não percebia, a xícara estava virada para baixo. Então Deus me Nossa. deu muitos livramentos, não foram Uhum. poucos, foram muitos livramentos. Estava perdendo a visão totalmente. Totalmente, eu já estava, quando eu fiz a primeira cirurgia, eu já estava com a visão totalmente Isso foi comprometida. devido ao acidente? Porque a senhora Não, começou não, o acidente foi em 93, não teve nada a tá, ver, já nada a ver. passou muitos anos. Já foi 2017, né. Então, quando eu comecei, que eu fui para os médicos, ninguém queria colocar a mão, porque os médicos falavam que eu não ia voltar a enxergar. Uhum. E foi muito complicado para mim, porque eu estava com uma glicada de 12,4 e eles falavam que só faziam a minha cirurgia se eu tivesse com a glicada de no máximo 8,5. Hum. Aí foi que Deus entrou para fazer coisas Com grandes, providência, com né, porque era providência. diabética. Exatamente. Então o que aconteceu? Quando, a primeira
que os médicos não queriam cirurgiar, e aí a gente começou a fazer o laser, deu uma melhorada. Quando foi 2019, 2020, a gente viajou, eu e minha irmã, nós viajamos para a Europa, passamos 20 dias fora. Quando nós voltamos, era dia 7 de março, já estava lá em Portugal e Espanha a pandemia. Uhum. Mas nós voltamos no dia 7, dia 14 parou tudo, quase nós ficávamos lá. Parou tudo, né? O lockdown, tudo fechado, Uhum. ninguém fazia nada. E o problema, quando antes de eu ir para Portugal, eu tive um sonho. É aí onde Deus mais trabalha na minha vida. O poder de Deus, ele é para quem crê, para quem busca para É quem quer. real, né? É real. Eu vou te contar coisas que, assim, para você conseguir ter isso, é necessário que você tenha muita fé, é necessário que você tenha uma comunhão com Deus e uma obediência a Deus. Uhum. Porque antes de eu viajar, eu tive um sonho que eu estava em um local e nesse local tinha algumas pessoas. E aí veio uma mão na minha direção. E ali tinha um limão partido com um pozinho branco, um limão. Eu falei assim, meu Deus, o senhor está me dando limão para poder tomar com sal, o pozinho branco, eu pensei que era sal, mas não era bicarbonato de sódio. E eu, antes de viajar, eu comecei a tomar o limão com bicarbonato de sódio. Mas o que aconteceu? O bicarbonato de sódio, eu não sei o que foi que aconteceu, eu só sei lhe dizer que em poucos dias a minha glicada estava em 8,4, Abaixou. 4 pontos. E aí os médicos começaram a programar a cirurgia, já na pandemia. Nós já estávamos em plena pandemia, Uhum, uhum. forte, né. E quando eu tomei o limão, eu tive um sonho. Até então eu não tinha sonhado com se Deus ia me retomar, se Deus ia fazer eu voltar a enxergar. E eu tive um sonho e eu lia, né, porque teve um dia que eu saí com a minha irmã, nós fomos numa loja de cosméticos, e eu parei assim, eu estava no carro e eu falei: "Jesus, chegou no limite, eu não estou enxergando nada". Estava tudo embaçado. Eu olhava, não conseguia discernir nada, 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 nada. Era tudo embaçado. E naquele dia eu fiquei triste. Eu falei: "Jesus, o senhor não vai fazer nada". Eu tive meu primeiro sonho com os olhos. Eu tive meu primeiro sonho e eu via as letras, né, e eu lia de longe e eu falei: "Deus, o senhor vai me fazer voltar a enxergar". Aí começaram os outros sonhos. Isso foi mais ou menos o quê? Em março. A primeira cirurgia foi em julho. Conseguiu marcar a cirurgia, então. Consegui marcar a Glicose cirurgia abaixou, em plena em pandemia, em dois exatamente, em 2020, o médico em fez a julho, primeira a primeira cirurgia. cirurgia. Teve resultado. Resultado espetacular. Glória a Deus. O resultado foi excelente, mas aí tem no dia que eu tive o sonho que Deus me fez ler, eh, eu li tudo, mas eu levei um soco No sonho. no sonho. Eu levei Aham. um soco. Eu não entendi por que que eu levei o soco. É. Eu não entendi. Bora lá. Fiz a cirurgia no dia 30 de julho. Deus já tinha me mostrado que eu ia enxergar. E eu enxerguei. A visão ficou tão perfeita que aquelas letrinhas pequenininhas que mesmo com óculos você não enxerga, eu enxergava tudo. A Uhum. minha médica falou assim: "A sua recuperação foi sensacional". Isso foi no dia 25 de setembro. Eu fiz a cirurgia em julho, fiz todas as revisões, entrei novamente para a sala de cirurgia para poder fazer um agulhamento, porque a cicatrização foi perfeita. Então eles precisavam frouxar, eh eh, os pontos um pouco, afrouxaram os pontos, conforme o médico falou, para poder, melhorar a pressão do olho. E eu falei: "Tá bom". Fui para a sala de cirurgia pela segunda vez.
Dia 25 a médica falou para mim que a minha recuperação foi sensacional, dia 25. Quando no f foi dia 26, eu tinha revisão com o meu cirurgião, e ele falou assim: "Você está de alta, você está sensacional, foi maravilhoso sua cirurgia". E esse médico, ele viu Jesus na sala de cirurgia, É. ele falou para mim. Quando eu fui fazer a revisão, no outro dia, Hum. né, no dia de 31 de julho, ou dia 1º de agosto, uma coisa assim, ele falou para mim: "Você deu muito trabalho". E eles deixam você com a cabeça amarrada, né, Hum. e as mãos presas, né, eles prendem pra gente não ficar se mexendo. Sim. E ele falou, o doutor Fábio falou assim: "Você deu muito trabalho, a sua cirurgia foi um milagre". E eu falei assim: "Doutor Fábio, eu sei, foi um milagre. Eu conheço o Deus que eu sirvo". E ele me mostrou que eu ia voltar a enxergar. Ele retrucou, ele falou assim: "Ele falou pra você que você ia voltar a enxergar?". Tipo assim, ele duvidou, Ele né? duvidou, mas ele era cristão, tá. Aham. Eu acho que ele Tá. queria saber, Ter certeza se ter era certeza, verdade. ele queria ter certeza da minha fé, do meu posicionamento. Aí ele falou assim: "Sua cirurgia foi um milagre". Eu falei: "Eu creio, doutor Fábio, eu creio, porque eu tô enxergando". Glória a Deus. Aí eu falei assim: "Mas eu creio no meu Senhor, doutor Fábio, eu creio, eu sei em quem eu creio". Aí ele falou assim: "Eu sei, ele estava lá, eu vi". Ele falou isso. Uhum. E eu falei assim: "O senhor viu Jesus lá na minha cirurgia?". Ele falou: "Eu vi". E eu falei assim: "O senhor crê em Jesus?". Ele falou assim: "Eu creio sim, eu sou cristão". Então assim, e isso dia 26. Mas Uhum. eu tinha que fazer um laser no mesmo olho, porque era retina, precisava dar uma limpada no fundo do olho. Só que tinha uma médica lá e ela era uma endemoniada, endemoniada. Ela conseguiu ferir a minha córnea, colocou uma lente contaminada e eu tive herpes no olho. Meu Eu tive Deus. herpes no olho. E A gente ri, porque endemoniada é aquela que tem um endemoniada. ninho, né. Não tem um, tem vários demônios. E infelizmente existem pessoas assim, Exi de todos os lados, em existe, qualquer lugar e existe, existe, ambiente. Se a existe. pessoa não estiver ali, né, Existe. ligada no céu, não sabe que é os Exatamente. demônios Eu que tive estão vontade operando. de sair, de me levantar, Mas não mas eu achei podia, uma né. uma falta de educação. Ela tinha colocado uma lente no meu olho para poder fazer o laser. Para fazer o laser era necessário eu colocar aquela lente, Hã. mas ela era uma endemoniada. É que também a senhora não ia saber, né, do resultado. Exatamente. Então, eu falei assim: "Doutora, a senhora colocou sem anestesiar o olho?". Doeu? Doeu, sem É. anestesiar, fora que a visão retrocedeu. Ai, meu Deus. Mas Deus tem um propósito nisso, ainda tem algo que Deus ainda vai fazer. Então isso é um propósito de Deus, porque eu questionei muito. Eu fiquei muito mal com tudo isso, né. Beleza, aí eu tive que cuidar, porque eu já estava preparada para fazer outro olho, né, já estava preparada, mas eu tive que esperar setembro, outubro, novembro, janeiro para fazer o olho direito. Quando eu saí da sala de cirurgia em janeiro, que eu voltei a enxergar e Deus falou para mim que era instantâneo a visão voltar, Uhum. e voltou. No mesmo dia que eu fiz a cirurgia, foi uma segunda-feira, eu tinha que voltar na quarta para fazer. No outro dia eu podia tirar o curativo em casa e eu já estava enxergando, Glória a Deus. eu já estava enxergando. Mas quando eu saí da sala de cirurgia com o olho fechado e com o esquerdo com a visão ainda em tratamento, eu saí cega, eu saí sendo guiada. Eu saí sendo guiada, missionária. Meu Muito Deus. difícil, foi algo assim que É eu inaceitável, né, eu porque vou te falar uma coisa, para mim foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, uhum. né. E depois aí, vieram mais 2 cirurgias, né, vieram mais 2 cirurgias. A última cirurgia, o que aconteceu, o Espírito Santo de Deus falou para mim, assim, que ia ter um imprevisto, ia haver um impedimento. E eu falei assim: "Ai meu Deus, será que o Marcelo vai atrasar, Jesus?".
mas eu pensei no menor. Será que Deus estava testando a sua fé, pastora Elisa? Deus estava testando minha resistência, Hã. minha fé, minha fidelidade, e porque ele falou para mim: "Eu te testei 2 vezes, eu te provei 2 vezes". Ele me provou 2 Eu vezes, de acredito. forma muito pesada, mas Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Glória a Deus, eu acredito. Ele tem um propósito maravilhoso, e o Senhor falou para mim. Essa semana ligou uma amiga minha, uma querida que a gente é sócio de oração há 4 anos, desde a primeira Sócia segunda-feira, de oração. sócio de oração, Top. sócio de oração. Diferente, né? Sócia Então, de oração, e beleza. é sócio de Coisa oração. Então a gente orava é. e ainda ora, Uhum. quase todos os dias, né. E hoje é hoje é sexta-feira, quarta-feira eu falei com ela e a gente orou. Eu não ia orar naquela quarta-feira, porque eu estava meio cansada, e eu falei assim: "Ah, eu não vou orar hoje não". Mas o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: "Ora". E o Senhor falou para mim. É, Eu creio muito no que Deus fala, glória a Deus. porque a palavra diz que Deus vela para cumprir a sua palavra, É ele vela verdade. pela palavra dele. E a palavra diz: "Creais nos meus profetas, para que possais prosperar". Uhum. Gente, é muito simples. Se você anda com Deus e você tem uma vida com Deus, você vai ter respaldo para passar pelo que eu passei. Mas uma pessoa que não tem Deus para passar o que eu passei, ela ela vai apostatar, porque eu quase apostatei com a fé e experiência que eu tenho em Deus, de ouvir, de sentir, de saber, de conhecer a palavra, já foi difícil, mas se a gente for olhar para a Bíblia, se a gente for olhar para os grandes homens de Deus nesse século, Uhum. nós vemos pastores que passou um mês em coma por causa de um câncer. Nós vemos pastores que apodreceu com problema de pulmão. O que aconteceu com Abraão? Quase matou o filho. Então, se a gente for analisar dentro da palavra de Deus, não existe moleza para ninguém. Deus te coloca em uma redoma. Porque eu me sinto em uma redoma. É. Deus falou para mim: "Tu verás como eu cuidarei de ti nessas cirurgias". Ele me colocou no colo. Seu Marcelo, que me acompanhou, que você viu aqui, ele falava para mim assim: "Doutora, parece que os médicos todos trabalham para ti, porque eles saem da mesa dele para poder marcar consulta para você". Então, o cuidado de Era o Deus, zelo do o Senhor. zelo, o zelo, zelo, zelo. Mas para fazer as cirurgias, teve um acontecimento extraordinário. É. Teve. Os Que sonhos, os acontece os sonhos, os sonhos. sonhos. A Deus minha se re superação foi por causa dos sonhos, porque Deus me avisou primeiro. Deus me avisou antes do que ia acontecer. Mas para a glicada baixar também, de uma hora para outra, que foi rápido, e eu não fiz nada mais de alimentação diferente, de medicação diferente, nada, nada, nada. a não ser o limão com Era só o bicarbonato. limãozinho com bicarbonato. E eu não tomei muito, porque bicarbonato tem sal, né, Aham. então era uma É. dosezinha, mas o limão eu tomo até hoje. Eu tomo limão. Posso passar um tempo sem tomar, mas eu volto e tomo sequencialmente. Eu estava Era um sítio, e eu vi algumas pessoas da minha família e vi umas meninas que não eram desse país. E eu estava passando, e eu estava com a insulina na mão. Eu estava com a insulina na mão e a insulina caiu, quebrou. Eu falei: "Meu Deus, eu só tinha essa". No que eu falei: "Eu só tinha essa", a mesma mão que me deu limão, isso é para quem crê e tem vida com Deus. Sim. A mesma mão veio com uma seringa enorme, aquelas grossas, e uma agulha grande, longa. Eu falei assim: "Meu Deus do céu".
e aquela mão aplicou na minha coxa interna aquela injeção. Aplicou na Isso minha no coxa sonho. no sonho. E eu acordei com aquela imagem toda nos meus no do meu sonho, né. Uhum. Só que eu acordei com a minha mão no lugar onde foi aplicada a injeção. Só que quando eu acordei que eu olhei, tinha um pontinho vermelho. Ficou uma marca. Ficou uma marca, ficou uma marca, Meu ficou a Deus. marca. E o açúcar baixou consideravelmente. Então assim, eh, às vezes eu temo falar determinadas coisas, porque não é fácil você viver pela fé e viver experiências. Isso para mim significa muito claramente que o mesmo Deus que operou milagres aqui na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, faz no dia de hoje. Glória a Deus. Isso é verdade. O mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Pai do nosso Senhor Jesus Ele Cristo, não muda, né. ele não muda. Ele continua fazendo. Ele só precisa, ó, eu bato, eis que estou à porta e bato. Você tem que abrir a porta para Jesus entrar. Ele não força ninguém a fazer nada. É Só tem verdade. o quê? Só tem o quê? Que o que que a palavra de Deus diz? Que antes da fundação dos tempos, eu já tinha te formado. Eu já te conhecia. Então Deus tem um propósito para a sua vida. Então, o Exatamente. que é bom e que traz alegria para a sua vida é que você pode saber, você pode buscar e entender o que Deus quer de você, E ele se o que revela, né. Deus tem para você. Então, isso é extremamente fundamental, entendeu? Por quê? Porque é necessário que a gente tenha essa identidade com Deus. Por que ter essa identidade com Deus? Porque a gente pode ser o que for, nascer onde for, a gente pode ter a vida que for, mas se a gente souber de onde a gente veio, de onde a gente nasceu, de onde o propósito nasceu e por que você está aqui, você não vai se preocupar porque se você nasceu disso, se você tem isso, se você tem aquilo. Eu estou no lucro, como eu te falei. Por que que eu estou no lucro? Porque Deus já me livrou de tantas coisas. Quantas vezes ele não já fechou a sepultura para mim? Muitas vezes. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Uhum. Entendeu? Antes da quinta cirurgia, eu tive uma experiência terrível. O inimigo tem muita sede da minha vida, mas assim, ele se levanta para cair, como diz a palavra. Então Glória a Deus. não adianta, porque se você é um escolhido de Deus para uma determinada coisa, Deus te dá todo o respaldo. Você só precisa descansar. Quando eu ouvia das orações dos profetas. Descansa, descansa o teu coração. Você diz, como é que eu vou descansar passando por tudo isso? Antes da quinta cirurgia, que foi a última, eu tive um ataque demoníaco muito grande. Isso aqui meu ficou assim, eu falei assim: "Meu Deus do céu, o que aconteceu?" Parecia que estava tudo embolado no estômago, alguma coisa assim terrível. E nessa época eu já estava com uma cuidadora, eu passando mal, em cima da cama, ela foi embora. E eu falei: "Jesus, eu vou no hospital". E o Espírito Santo de Deus falou para mim: "Não vá, se você for, você fica". Eu falei: "E o que eu vou fazer o quê?". Pega o telefone e liga, vamos orar. Aí eu falei com essas minhas 2 sócias intercessoras, mais um missionário, e nós começamos a fazer oração. E o inimigo estava tentando mesmo me matar. E Deus foi quem veio pessoalmente para poder me livrar daquela situação que eu estava Interviu. passando, interviu totalmente. E a minha amiga falava assim: "Lisa, tem uma bola de fogo na tua casa, em todos os cantos", e eu comecei: "Enche-me de ti, Jesus, enche-me de ti, enche-me de ti, Senhor, renova as minhas forças, Puxa muito repreendo, força. repreendo, repreendo, repreendo", e passou. Foi desfeito o mal. Foi desfeito, foi Porque uniu a desfeito. sua fé com mais 2, 3 pessoas Exatamente, repreendendo aquilo ali. repreendendo aquilo. Glória a Deus. Então assim, Deus toma conta de você. É verdade. Uma vez eu perguntei a Jesus, eu falei: "Senhor, por que que a gente passa por essas coisas?". Que é a pergunta de muitas pessoas, né. É a pergunta de muitas pessoas. E o Senhor falou para mim assim:
Ele passou pela morte de cruz. Ele foi crucificado. Então, cada vez que você é provado na dimensão do que Deus precisa para te provar, para mostrar por que que Deus te prova. Aleluia. Eita Jesus, Deus te prova para poder te dar autoridade. Deus te prova para Glória a poder Deus. colocar você diante de principados e potestades e você levantar sua voz e ninguém pode fazer nada. Glória a Deus. Por isso o Senhor falou para mim Louvado assim, seja o nome. por isso o Senhor falou para mim assim, mas claramente me explicou. Veja Jesus, morte de cruz, mas ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Louvado seja o Senhor para sempre. Entendeu? Então, quando Deus falou isso para mim, eu pude compreender um pouco das coisas que Deus estava fazendo comigo, porque eu não achava justo, missionária, eu Hum, sofri porque não achava justo. Eu falei: "Deus, eu faço a obra, Senhor, desde os meus 20 anos de idade que eu faço entrega de alimentos, eu participo de trabalho voluntário, por que o Senhor me deixou passar por isso?" Eu questionei muito a Deus. Foi quando, dos meus questionamentos, eu já tinha passado pela 5ª cirurgia e eu falei: "Eu não volto mais". A médica queria que eu voltasse na 6ª cirurgia. Eu falei: "Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou". E aí Deus foi me dando coragem, sabe. Eu disse: "Eu não vou, Jesus, eu não vou, eu não vou. Não tenho mais estrutura", porque eu tive, missionária, eh transtorno da ansiedade, eu tive exaustão hum. física e emocional. Chegou no Eu não extremo. tinha mais força para nada, eu não tinha mais força para nada, 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 nada. Uhum. Foi quando eu falei: "Não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou". Tá. Aí eu dei um estralo, eu disse: "Eu vou consultar outro médico, mas eu não vou fazer essa cirurgia". Foi quando eu tive outro sonho, que eu estava deitada, eu estava em uma cama, me lembro como se fosse hoje, uma cama de ferro, eu dormia tranquilamente. E tinha um médico nos pés da minha cama, me olhava e sorria. Só isso o sonho. Mas antes de eu acordar, lá no sonho, eu ouvi: "Doutor Santini, oftalmologista". Meu Deus. Deus falou o Oftalmologista. nome do médico para a Falou o nome do senhora? médico para mim. E a senhora conhecia esse médico antes Nunca ou ouvi não? falar, nunca ouvi falar. Veja Aham. só. Aí eu acordei, naturalmente, e eu não lembrava de fazer qualquer coisa, né. Daqui a pouco eu tô saindo do meu quarto pra cozinha e veio na minha mente: "Doutor Santini". Aí eu falei assim: "Eu vou procurar, já que Deus tá insistindo aqui, tem alguma coisa tem". Fui procurar, doutor Santini, só tinha um médico no Google, eu só achei esse médico em Porto Alegre. E lá em Rio Grande do Sul, em Canoas, eu tenho pessoas muito queridas, Uhum. né, como, a pastora fala, que eles são a minha segunda família. Você nós somos a sua família do sul. Aí eu vou marcar uma consulta. Hum. Isso foi mais ou menos no final de julho, porque eu marquei a consulta para dia 9 de agosto. Dia 9 de agosto. Enquanto a pastora Lisa toma uma água, eu quero pedir para você pare um pouquinho aí, não fica só ouvindo, se inscreva no canal. Seja um derramador de bênção. Ela está contando da cura da visão que Deus a curou. Ela passou por 5 cirurgias, foram sim necessárias para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado hoje aqui na mesa e dizer para todos vocês que Jesus cura. Ele permite certas situações, sim, mas para que ele permite essas certas situações? Para que somente o nome dele venha a ser glorificado. Olha isso, o Senhor mostrou em sonho o nome do médico. E daí, a senhora foi atrás do doutor? Eu fui. Eu marquei a consulta para o dia 9 de agosto. Aí eu falei assim: "Ai, quer saber de uma coisa? Eu não vou não". Estava indecisa. Tá, eu falei: "Eu não vou não".
Isso eu tinha marcado a consulta para o dia 9. Aí eu falei assim: "Ai, não vou não". Eu liguei e desmarquei a consulta. Eu desmarquei a consulta. Hum. Depois eu tive outro sonho, Deus estava insistindo, insisti, né? mas era necessário que eu fosse lá. Vou te contar por Uhum, quê. Eu tive outro sonho. É a mesma pessoa, para mim é o meu Espírito Santo de Deus que está sempre comigo e sempre me mostra as coisas, porque é a mesma mão, é a mesmo físico, e a palavra diz que o Espírito Santo de Deus toma forma de homem, uhum, né, uhum. então a minha fé é essa aí, é com Acredita, Jesus, né? é a palavra de Isso, Deus, o que está na palavra eu acredito. Eu exato. acredito na Bíblia. Aí eu desmarquei, aí eu tive um sonho na no 2 dias, eu tive outro sonho, e aquela voz veio muito forte para mim: "Eu só vou lhe dar 14 dias". Eu assim: "Ai, Jesus", doeu. 14 dias, e eu falei assim: "Então eu tenho que ir". E ele só me deu 14 dias. Isso foi mais ou menos dia 13 de agosto, porque eu marquei dia 13, porque eu marquei a consulta para o dia 27 de agosto. Eu marquei a consulta e Uhum. eu fui, só que eu estava extremamente cansada, né, cirurgia, um monte de coisa. Beleza, eu fui para a consulta com o doutor Santini, em Porto Alegre. Aí, quando ele viu que eu era de São Paulo, ele meio que ficou curioso, por que que eu estava lá. E eu falei assim: "Doutor Santini, o senhor não vai acreditar". Dei um livro para ele, né, meu livro. Ele falou: "Você não vai acreditar, mas eu sonhei com o senhor. Eu sonhei com o senhor e eu tinha que vir aqui". A senhora contou para Eu ele? contei para ele, Oh, ele meu ficou Deus. ele ficou assim, Assustado também, né? lógico, né. Porque não é Eu falei assim: normal. "Por isso que eu vim, porque minha médica", aí eu contei todo o processo que eu passei, e a minha médica quer que eu vá para cirurgia novamente e tal, e eu não vou. Hum. Mas eu quero que o senhor, já que eu sonhei com o senhor, eu quero a sua opinião. Beleza. Aí ele fez todos os exames, fez tomografia, fez isso, laser não, tirar a pressão, medir a pressão, Uhum, tirar não, tirar, medir a pressão, todo o processo, né. Aí ele falou assim: "Olha, eu não vejo razão nenhuma para você passar por outra cirurgia". E eu falei: "Doutor Santini, é verdade, é". Aí ele me indicou um médico, de São Paulo, o doutor Vigílio, qual eu fui, né. E ele falou a mesma coisa, que não era necessário fazer outra cirurgia. Beleza, aí terminou os exames, né, aí eu fui me despedir dele e tal, isso, aquilo, outro, ele estava com o livro aberto para eu dar um autógrafo para ele, e ele falou assim: "Parabéns, você siga o seu caminho, tá tudo bem, tá tudo bem". Quando eu vou saindo, ele me acompanhou, médico particular, tá, uhum. ele me acompanhou. Chegou perto da recepção e falou assim: "Você já pagou a sua consulta?" Eu falei assim: "Já, já sim". Aí ele veio comigo junto na recepção e falou assim: "Devolva o dinheiro dela, Meu Deus. devolva o dinheiro dela". E assim aconteceu. Então, assim, as minhas experiências com Deus, são bem Profundas, né? profundas, mas 2 coisas que marcaram. Por que que eu fui para Canoas? Porque quando eu voltei de Canoas, em setembro, início de setembro, quando foi em outubro eu infartei, mas eu fui pegar renovo. Eu fui pregar a palavra de Deus, eu fui orar, oraram por mim, então eu estava ali envolvida com as coisas de Deus, porque no dia 4 de outubro eu infartei, Meu 4 de Deus. outubro eu infartei. Então, assim, o cuidado de Deus, Sempre as estava te coisas amparando, mu né? é, é sim. Então eu acredito assim, missionária, uma vida com Deus, você precisa ter respaldo do próprio Deus para poder levar aquele tipo de vida. Você não pode levar uma vida com Deus se você não tiver realmente um chamado, É verdade. porque, a gente não tem o chamado, é o chamado que tem a gente. Exato. Você nasce para aquilo ali. Então não adianta, você pode andar por todos os caminhos que você quiser. Um dia Deus vai te puxar pela mão e vai falar: "Chega, é até aqui". E são experiências exclusivas. Não é Exclusivas. para todos que Deus vai ter, Não, não mesmo. essas experiências, provar dessa forma, Não, de jeito mostrar dessa nenhum. forma, De entrar nos sonhos nos dessa forma. sonhos. Eu sei que às vezes algumas pessoas podem
Mas será? Será não, é verdade, isso é verdade. Deus trabalha de uma forma exclusiva Extraordinária exclusiva, extraordinária e única. e única. Ele é Deus, ele usa quem ele quer O e faz propósito da que ele tem forma na que minha ele quer. vida, você pode ter o mesmo propósito, entendeu? Mas a maneira como vai É acontecer é diferente, diferente, é verdade. entendeu? E outra coisa, missionária, Deus me trouxe coisas assim, 2 coisas que eu tive muito que eu sofri, Hum, na verdade, eu sofri muito nesse período, imagino. mas muito, muito, e pandemia, sozinha e Deus, E tudo entendeu? parado Tudo também, de parado. repente, um médico acionado para fazer a cirurgia, só Meu Deus, não Deus para fazer e isso. só fui cirurgiada na época da pandemia, porque a médica falava assim: "Tem que colocar retina, senão não faz. Tem que colocar que vai fazer retina, senão não faz". Aí a gente fazia o necessário. Mas 2 e eu quase apostatei, eu quase desisti de Deus. Quase, quase desisti de Deus. Quase, quase, quase. Mas não desisti, porque 2 coisas me fez sofrer. Foi quando eu tive um outro sonho, e eu chegava em uma casa muito bonita. E naquela o meu amigo, Espírito Santo, Glória a amigo Deus. fiel e companheiro, estava lá nessa casa. E eu falava chegava e falava assim: "Eu queria falar contigo". E ele falou assim: "Você não vai mais falar comigo. Você não vai mais falar comigo". Eu falei: "Como Ele assim?". falava assim? Falou e deu as costas e foi embora. Mas por quê? Porque eu questionei muito. Eu Ah, tá, questionei você queria muito Deus. atenção toda para Eu você. queria não era nem a atenção toda para mim, eu questionei por que que eu estava passando por aquilo. Hã. Eu questionei, isso eu questionei. E aquilo foi me deixando muito triste, foi quando eu quase apostatei. O que aconteceu, que quando eu acordei que eu ouvi a voz que dizia: "Eu não vou mais falar com você". Missionária, eu senti eu morri. Eu morri, viva. Hum. Eu estava sentada em frente à televisão, sentada num puff, e aquilo foi eu falei assim: "Eu vou morrer". Ele saiu, Ele saiu, deixou você sozinha. Hã. mas a tristeza tomou conta da minha alma. Aí eu fui para o pó, eu Isso fui foi para o só joelho, da senhora pensar em desistir por só fé. em eu Porque o que pensar em que leva uma desistir. pessoa cristã, conhecedora da palavra de Desistir, Deus, que tem essa intimidade, porque pois isso é é, isso é intimidade, não é intimidade. só de estar ali ouvindo não, isso é intimidade, a intimidade não é para todos, mas aqueles que acreditam Acredita e e busca, e busca e busca, vai e atrás. busca. Aí a pessoa se sente na autoridade de falar: "Eu não quero mais". Espera aí, não quer? Não Pois adianta, é. uma vez que entra nessa presença, é para nunca mais sair, É, né, não consegue mais sair, deixa não uma consegue. pessoa No Santo dos dos Santos, santos em em outro outro lugar. lugar, Ai, coisa linda. sabe viver. Ele marca, Entende? né, Marca, e marca, ele ele marca. marca. Aí vai lá: "Eu não quero Eu mais", não quero porque às porque vezes nós temos achava essas atitudes, doutora? eu não achava que eu era merecedora de estar passando pelo que eu passei. É, Eu achei que eu não era merecedora. porque também já era 5, né, Nem então, tanto sofrimento. muito, E o muito, que leva a muito. pessoa, ter esse posicionamento de desistir? É o medo, é a dor, Exaustão, o o cansaço, cansaço. exatamente. Isso faz com que a pessoa tenha Olha, vontade de parar? eu ia para o hospital toda semana. Aí, já é um cansaço Hum. Em emocional, plena físico, pandemia, você tinha que o tomava banho medo, de né, álcool, e o você tomava medo banho de álcool, para e todo e lugar. Deus não deixou eu pegar Glória a Covid, eu Deus. não Eu já tive ia te Covid. perguntar Eu não isso, tive porque Covid. indo para lá e para cá. Toda semana, médico pega aqui, pega acolá e vai, enfermeiro, e entra na sala de cirurgia, veste roupa, tira a roupa, amarra a cabeça. Eu fiquei com trauma, eu não conseguia Uhum. vestir nada de manguinha, assim, porque Com medo. medo, eu tinha E o medo. vírus estava a todo vapor, Muito, matando, né. muito, 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 muito medo, missionária, mas Deus foi me libertando, foi e a gente vai se posicionando e aquilo vai passando. Aquilo vai passando e você vai vendo que você começa a glorificar, você começa a agradecer. Jesus, eu tô escrevendo. Jesus, eu tô fazendo a minha unha. Jesus, eu tô conseguindo ver. Jesus, muito obrigada.
Jesus, muito obrigada. Deus, muito obrigada. Senhor, muito Agradecendo obrigada sempre por tudo. por tudo. Mas voltando aqui, o espírito saiu, a senhora sentiu ali, Não, agora mas eu me como prostrei. como Eu que me aconteceu prostrei, eu depois? falei: "Jesus, me perdoe, Ah, se Senhor, me perdoe". humilhou. O quê? Eu desci com a cara no chão. Eu fui para o pó e falei assim: "Meu Deus, não se afaste de mim, não te alongues de mim, eu preciso de ti, não me deixe só". E fui, me quebrantei, e eu senti o Voltou para a fogo, realidade, né. voltei para a realidade, nunca mais questionei. É, Mas assim, outra coisa importante. dolorosa também que foi uma experiência muito difícil para mim, foi o Espírito Santo de Deus me mostrar o que as pessoas sentiam por mim, É, o que as pessoas pensavam a meu mas como respeito. que a senhora consegue explicar para mim? Porque a senhora sentia o que as Eu não sei, pessoas estavam eu sentindo? Não eu entendi não muito sabia bem. disso, eu não Hum, sabia como era isso, mas, a presença de uma pessoa hum, em uma situação muito simples. E ali o Espírito Santo de Deus me mostrou, não só pela limitação uhum. da pessoa, eh, pela limitação mesmo da pessoa, e aquilo ali foi, e a maneira como foi, ela se conduziu diante da situação, diante de uma situação, eu não vou falar sobre isso, mas diante de uma situação, Deus me mostrou o que ela estava sentindo, Deus me fez sentir o que ela estava sentindo, Deus me fez Isso é sentir raridade, né. o que ela estava sentindo. Mas essas coisas não são, assim, é complicado, porque, eu já tive, assim, uns momentos meio não de rebeldia, que eu não sou rebelde, eu sou temente a Deus, e eu obedeço. Se Deus falar: "Vai daqui até aqui, faça isso, faça aquilo", eu faço. Eu prefiro obedecer do que sacrificar. Assim, chegou um momento não muito distante desse para trás, que, assim, as pessoas me procuravam, olha, não, porque depois que você orou por mim, a minha vida mudou, porque depois que eu comecei a orar contigo, é assim. Então, surgiram algumas situações, eu não sou vidente, eu não sou cartomante, eu não tenho espírito de adivinhação. Quem fala comigo é o Espírito Santo de Deus, porque ele me mostra coisas. Entendeu? Ele me mostra coisas, missionária, como, por exemplo, nós estamos à mercê e tem essa perspectiva de um asteroide, sei lá como é o nome. Deus me mostrou, Deus me mostrou. Se aquilo chocar na Terra, não vai sobrar ninguém, mas passou raspando. Deus já me mostrou o arrebatamento. Deus me deu um sonho agora recente, uma cidade de São Paulo vai ser inundada, vai ser tomada pelo mar. E eu tenho muito temor. Deus me mostrou um furacão. Eu falei: "Meu Deus, eu tenho medo". Mas deixa eu fazer uma pergunta. A senhora disse: "Deus me mostrou". Ok, porque Deus ele é poderoso e eu também tenho experiência de que Deus, ele pode mostrar, Sim, né, ele pode mostrar. Mas, a senhora disse que a senhora tem medo. às vezes eu tenho, porque o que Deus me mostra em sonho e o que Deus manda eu falar para alguém, São não situações deixa de acontecer. que são situações diferentes, né. Deus está mostrando um sonho. Quando a senhora tem esse sonho, que nem a senhora falou que viu uma cidade que está Sendo né, sendo inundada, em São sendo Paulo sendo inundada em São inundada. Paulo. A partir do momento que a senhora tem essa visão ou esse sonho, a senhora vai orar e buscar esse direcionamento? "Deus, o que que o senhor quer me trazer assim? Eu devo falar? Eu devo ficar só para mim?" Porque se Então Deus está te mostrando, seria interessante e inteligente ficar só para a senhora? hum, não, E eu por que acho ele que causa não. medo? Porque quando Deus fala comigo, me mostra alguma coisa, acontece. E às vezes eu fico um pouco amedrontada. Porque é muito difícil Deus falar para você sobre alguém ou sobre uma situação, e você ter que falar com a pessoa. Mas pastora, doutora Lisa, se Deus falasse um exemplo, que não é isso que ela vai, é um exemplo que eu vou agora dar. Se Deus disser assim para a senhora, vá lá e diga para aquela filha que o filho dela vai morrer.
Um exemplo, não que É aconteceu. mais fácil, É mais é mais fácil? A fácil. senhora vai lá e É fala. mais fácil do que ver em sonho. É mais fácil, É. porque já aconteceu. Essa minha sócia de oração, por exemplo, e uma outra pessoa que é de Santa Catarina, tudo que eu falo para ela, e por isso que às vezes as pessoas me procuram, porque tudo que eu falo, Deus cumpre. Deus já usou Hum. pessoas para falar: "Eu ouço as tuas orações e desço para responder". E responde, missionária, Eu e acredito, responde. eu Então, assim, acredito. E qualquer um, né, se tiver uma vida alinhada com Deus, a luz da palavra estiver enxertada em você, em mim, acontece. tudo o que nós pedirmos em oração, Oração crendo, crendo, nós receberemos. vamos Está receber, aqui, vamos receber. né. "Ah, mas pode ser", não, tem que estar alinhado com os céus. Não adianta eu falar, eu tenho que ter uma vida transparente de verdade, como diz a palavra de Deus. Exatamente. Existe pessoas exclusivas, que eu vou dizer aqui, não interpretam errado em nome de Jesus, que É. as pessoas pegam uma palavra, distorcem, não. Isso me leva por que que eu tenho medo? Essa É, sua colocação me é, faz pensar por que que eu tenho medo, entendeu? Porque em alguns momentos, eu penso: "Meu Deus, as pessoas podem achar que é uma presunção minha, um julgamento meu", e não é. Então eu tenho alguns receios, mas ultimamente eu não tenho tido muito não. Agora eu evito um pouco, sabe? Não te cortando, já a gente já volta aí. Então, eu tenho uma amiga que eu fiquei até meio, assim, estranha, porque ela falou assim, mandou um áudio e falou assim: "Ouve aí e vê o que tu sente". E eu falei assim: "Eu não sou evidente, isso eu aí não é sou coisa de quem adivinha. entendeu? Então eu não sou vidente, e isso me É. pega, isso Não, me mas pega, aí a gente, a entendeu? senhora não tem que fazer esse tipo de coisa, Não, e isso me porque pega, não, aí a gente missionária, isso me repreende e fala pega, assim, porque entendeu? muitas vezes a pessoa: "Mas eu preciso de uma oração". Eu não vou negar a oração, a gente Não, ora. oração a gente não "Ah, mas o nega, que que você está vendo?". Eu nada. vou ser hipócrita, eu não E estou eu só vendo fa nada. vou Vai te dizer mentir, porque não, vem um peso missionária, sobre não, a vida das não, pessoas que usam o nome de Deus, e e eu não Deus não está faço. falando nada. Quer ver uma coisa? Hoje, eu só oro se Deus mandar. Exato, o comportamento do cristão tem que ser esse. Deus não Eu mandou, só fica de boca oro se Deus mandar. fechada, né. "Ah, mas eu preciso de oração", vai procurar o teu pastor. Não, eu até falo assim: dobra o seu joelho e ora você, porque a maior profecia, A gente, palavra é a Bíblia, tá tudo aqui dentro, a maior profecia é é isso. palavra E o maior profeta é você. Se você tem uma vida com Deus, se você se alimenta dessa palavra que ela é alimento, é água, é luz, é tudo, e você vive essa fé, você tem esse uhum, poder, que ele deu esse poder a todos que crê, acredita no poder da palavra. Ora, busca que ele vai que ele vai responder. responder. E se ele não responder? Se ele não responder, é porque Alguma ele não quer falar, alguma coisa não alguma está de coisa não está acordo. de E Deus acordo, não é obrigada de também jeito nenhum, fazer aquilo que o homem e a que o mulher que a mulher quer quer. que ele faça. "Vem e me responde", não Não, é por aí. eu tive uma experiência, uma pastora ligou para mim, sabe. Hã. Eu já tinha falado com essa pastora antes, e ela não me deu importância Hum. nenhuma. Mas depois ela ouviu de um outro pastor: "Ah, liga para a pastora Lisa, ela é uma mulher de Deus". Ela ligou para mim. Hum. Eu não sou rancorosa, mas eu não sou mesmo, Glória entendeu. a Eu Deus. dou risada com algumas coisas. Sim. Aí ela falou, né, que queria uma oração, isso, aquilo, outro, e queria que Deus, se Deus mostrasse alguma coisa, né, para poder falar para ela. Claro, queria uma decisão, e eu falei assim: "Olha, abre a palavra, vai ler, que é a maior profecia", essa foi a minha resposta. A maior profecia está aqui na Bíblia. Isso. Então, assim, Ela ficou ofendida. ela ficou ofendida, e o problema é dela, sabe por quê? Porque eu falo Adorei. com qualquer pessoa, eu não sou vidente, eu não tenho espírito de É. adivinhação. Quem vive comigo chama-se o meu santo é o Espírito Santo, entendeu? E eu falo mesmo, tá aí. Para essas coisas eu tenho coragem, mas tem horas quando Deus me É mostra algumas temor, coisas né, que a assim, senhora eu tenho. sente, é temor. Eu tenho medo, assim. Um É dia eu que é estava muita muita responsabilidade, né. responsabilidade E se você não entregar uma acontecer? profecia. Eu tenho um compromisso com Deus, e eu já falei: "Ó Jesus, o senhor pode me usar como o senhor quiser, É. mas se o senhor usar a minha boca para poder falar alguma coisa, cumpra".
E até hoje eu não tenho, assim, Porque ele não vai fazer isso, né, né, doutora? mas Se Deus ele não usar a vai sua boca, ele vai fazer, cumprir. ele vai cumprir. Ele tem que cumprir, sabe Mas por quê? Ele é eu um já recebi profetada missionária, sim, aí entendeu? profetada já não é profecias. Entendeu? Então, assim, eu tenho muito temor. É, Eu tenho muito temor. temos que ter, né? Desagradar a Deus, no estágio da minha vida que eu estou, desagradar a Deus para mim É é grave. gravíssimo. É gravíssimo, Tá missionária, certíssima a gravíssimo senhora. mesmo. Então, assim, Deus tem as maneiras de falar comigo. Deus Glória a tem, como por Deus. exemplo, na quarta-feira eu nem ia orar, que eu estava bem cansada com essa minha sócia de oração. É lá de Boa Vista, em Roraima. Eu estou em São Uau! Paulo. Então, eu nem ia orar, mas o Espírito Santo falou assim: "Ora". Eu disse: "Bora orar um pouquinho aqui. Bora, o sono vai esperar um pouco". E nós oramos e o Espírito Santo de Deus falou para mim. O Espírito Santo de Deus falou para mim, ela não sabia que eu vinha para cá, porque eu não contei para ninguém. E agora, Uhum. depois que sair os videozinhos que você vai, fazer Que para ela vai divulgação, é que saber. ela vai saber, Glória a Deus. E vai se entendeu? inscrever E também. vai, Isso aí, sim, sim, divulgue sim, todos vocês sim, aí de São sim. Paulo Sul. Um beijo bem Sim, grande. vou Se mandar para o inscreva no sul. canal Resgatando Sim, Valores. sim, sim. Então, assim, e ela não sabia que eu ia estar aqui, e ela falou para mim: É. "O Senhor manda eu te dizer Hã. que agora começa um novo tempo na tua vida". Uau! Acabou, acabou, Glória a Deus. acabou. É muito grande o que Deus tem na tua vida, é muito Aí a grande. Se senhora linkou Jesus a vinda para cá é com a lógico, profecia que ela está entregando sem saber exato, de nada. sem saber de nada. Glória a Por quê? Deus. Porque Deus não é menino, Com certeza, eu já ia te dizer isso. Deus não é menino. Então a gente tem que saber se posicionar. E ainda falou para mim assim: "Olha, Deus tem se agradado do teu posicionamento". Porque assim, missionária, hoje eu vivo, ainda há situações que me deixaram, foram muitas situações difíceis, Uhum. não foram resolvidas todas, entendeu? Mas eu peguei aquela deixa daquela pastora, como eu gostei dela. Glória a Deus, 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 glorificando o nome do Senhor. Foi quando eu descobri você. Pastora Foi Cláudia eu Carreira, acho que foi, que ela que um queria beijo muito o para ela. marido, Ela mesma. que eu quero marido, eu quero depois eu Ela é uma foi bênção. foi aquele dia que eu descobri o podcast. E Deus falou para mim assim: "Manda". É, Né, e aconteceu tudo, quer dizer, talvez se eu tivesse vindo antes na outra data marcada, talvez nem fosse para o ar, né, então Deus sabe o talvez que Deus sabe faz, o que né, faz. pastora Então Lisa. tudo tem um propósito, Deus não faz nada sem um Ele propósito, não Deus não erra, une né. pessoas sem propósito, né, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então a gente tem que estar atenta ao que Deus está querendo fazer na tua vida. Então se você está passando pelo deserto, não é para conhecer Deus, é para se conhecer. Glória a E Deus. quanto mais a gente conhece a Deus e se conhece, a gente vai saber que nós somos pó e E cinza. vai gerando uma intimidade, Pois né. é um mil eu vou te falar uma coisa, assim, que Deus é tão maravilhoso, por isso que ele amou Davi. Sabe por quê? Porque quando você tem uma intimidade com Deus, ele não olha as tuas fraquezas, É verdade. não olha. Então uma vida com Deus, agora eu vou entrar aqui. Uma vida com Deus é algo assim, é muito é uma linha muito tênue, você não pode sair daqui. Você tem aquele caminho para trilhar e você não pode desviar, não deixar os teus pés resvalarem nem para a esquerda, nem para a direita, não pode tropeçar os teus pés, Uhum. porque o guarda de Israel não dorme. Glória a O Deus. guarda de Israel não, e ele está atento a todos os teus pensamentos. Missionária, eu já orei calada, eu fiz uma oração. Eu vou fazer uma oração, Jesus, de uma frase só, muito ousada. Eu acho que é por isso que Deus gosta de mim, porque eu sou muito, muito ousada. Eu vou fazer uma oração. Eu fiz um pensamento Uhum. e a minha oração foi, eu estava ainda revoltada de tudo que eu tinha passado, né. Eu falei assim: "Qual a finalidade que o Senhor vê
de eu estar passando o que eu estou passando. Para que isso? Desafiadora, né? Mas eu falei no silêncio, Ah, no no pensamento. pensamento, né. Mas Deus ouve os Uhum. nossos pensamentos e Sim, responde, viu, também, e é responde. claro. É que quando a gente solta a fala, aí tem um outro peso, né? Tem outro peso, Uhum. né, que a gente tem que ter cuidado. Tem que Então ter esse hoje eu faço cuidado. minhas orações são muito mais silenciosas do que de boca aberta, Mais sábia, né, para falar com para Deus. falar com Deus. Mesmo Uhum. porque a gente não dá comidinha para o nosso adversário. Exatamente. Então tem que ser mesmo no silêncio, né. Então Isso. e no mesmo dia ele me deu um sonho. Ele me deu um sonho e me mostrou tudo o que ele vai fazer. Meu Deus. Eu falei: "Jesus, pois eu quero fazer isso". Que tem a ver com ministério, tem a ver com obra, tem a ver com o que vai acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Eu acho que eu vou vir aqui algumas vezes, se Amém. você me suportar. Glória a Deus. Então, se tem uma coisa que Deus vai fazer e eu quero vir contar aqui, eu quero Amém. vir contar aqui. Como também o lançamento dos 2 livros, porque a gente estava falando porque o que que acontece nos dias de hoje? As pessoas não querem mais saber de Deus. As pessoas não querem mais saber de Deus. Saber de Deus. Eu estava ouvindo uma entrevista em um canal de televisão, uma apresentadora, e lá estava 2 pessoas evangélicas, 2 pessoas cristãs. E a direção do programa falou assim e ela falou no ar, ao vivo, pra quem quisesse ouvir: "Vamos mudar de assunto, porque temas com Deus não dá audiência". Amado. É demais, né não? Então aí a gente vê o A a fome da mídia, né? A fome da mídia, mas eu não levo nem em consideração, porque a gente já sabe disso. Mas o que eu vejo é que as pessoas estão totalmente com os valores deturpados, com os valores trocados, entendeu? Então, tem 2 livros que eu venho fazer o lançamento aqui. Glória a Deus. Ai, que Ao bom. Cheiro das Águas, que é Aham. exatamente o meu testemunho com todas as cirurgias, todos os sonhos minuciosos e explicando o A porquê. senhora conta no livro os sonhos? Conto tudo, É, tudo, tudo. Sofri para fazer, viu, querida? eu imagino, Vixe, sofri muito, imagino. E tem porque eu esse tive que livro, né, viver todo esse que a senhora livro, Por que Deus nos amou porque desta Deus nos maneira? amou dessa maneira. Esse livro Ouvir um pouquinho? Pode. é não, pode não. Eu acho que a gente fica esse livro para poder a gente conversar Da próxima? da próxima vez. Perfeito. Sabe por quê? Porque esses 2 aqui esse livro eu vou só dar uma eu fiz esse livro, eu estava cega. Ah, tá. Eu não estava enxergando direito. Hã. Ainda estava no início daquela situação de tudo embaçado. Então, assim, foi muito complicado. Eu lancei esse livro em plena pandemia, Uhum. em junho de 2020. De 2020. Então, assim, eu não fiz uma divulgação desse livro, Tá porque a gente estava quentinho, né? Deixa eu ver. Dá em licença. pandemia, Uhum. entendeu? Então, assim, tem muita coisa sobre uma pessoa falou para mim assim: "Ele só fala de amor". E eu falei assim: "Mas Deus é amor". Aham. Quer Embora mais? seja Quer mais? Se o embora maior seja amor é fogo Cristo consumidor. e que Então, hoje tá, porque né, tá missionário, o difícil, amor amor cura. claro, com O certeza. amor cura, o abraço cura. Você É. olhar para as pessoas e Você identificar a pode ter deficiência tudo, né? dela e tratá-la como Deus trataria uma pessoa que tem deficiência. Deficiência não importa que seja É. física, não importa que seja não importa, as limitações. Você olhar para alguém e perceber as limitações e as deficiências da pessoa e tratá-la sem as pessoas os coaches hoje, tudo fala na inteligência emocional, na inteligência espiritual, no ponto de Deus. Eu fiz um estudo da desse, eh 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 inteligência espiritual, Uhum. os 10 princípios são 10 versículos bíblicos, gente, pelo amor de Deus, vamos considerar. Aí as pessoas falam na inteligência emocional, pi-pi-pi, pá-pá-pá. Sabe o que é inteligência emocional? Domínio próprio. Sim. Domínio próprio. Se você tiver todos os frutos do espírito e trabalhar para ter os frutos do espírito dentro da sua Perfeito. vida, Você está você equilibrada e está pronta. totalmente com a inteligência emocional Exatamente. perfeita, entendeu? Isso. Então, hoje a gente vê os coaches, os masters principalmente, eles usando a Bíblia
E eu já faço isso há tanto tempo. Eu sempre Criando falei teorias, cria alguns, alguns né, criando teorias que que não não têm nada a ver com a com palavra a de palavra Deus, mentindo, que não é mentindo, o assunto que não é o aqui, assunto né, exatamente. Então, assim, mas nós temos que ter como base na nossa vida, a que palavra, não falha, é a palavra de Deus. é Se verdade. você for estudar a palavra de Deus, você encontra tudo para te dar direção. Ela é infalível. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, os outros 2 livros que estão para ser lançados e eu venho lançar aqui contigo, Ai, que é O estou muito Cheiro feliz, das tá. Águas, Ao Cheiro das Águas e A Mulher Segundo o Segundo cora o Olhar de os Deus. olhos de Deus, né. Uma Mulher Segundo os Olhos de Deus. É. Então, assim, esse livro, A Mulher Segundo os Olhos de Deus, eu me diverti fazendo, para mim foi extraordinário, porque eu tinha acabado de escrever, Ao Cheiro das Águas. Uhum. Então, como foi doloroso, ao cheiro das águas, o que foi que eu fiz? Aí o Senhor mandou e eu estou escrevendo mais 2, as 7 É. colunas da sabedoria Hã. e um só da minha história, com sonhos, só esses só, só essa conotação dos sonhos e da superação e do poder de Deus ainda nos dias de hoje, que Glória a Deus faz Deus. nos dias de hoje, entendeu? Deus não está lá longe, Uhum. Deus não ficou lá no Velho Testamento, ao contrário, Deus faz coisas imensuráveis nos dias de hoje. Né, o Glória a próprio Jesus Deus. falou que se credes, né, farás coisas maiores do que eu fiz. Então a gente tem que ter essa e sobre a mulher segundo os olhos de Deus, eu queria deixar somente uma palhinha Uhum. porque, assim, o que foi que eu fiz com esse livro? Ao Cheiro das Águas, é o meu testemunho, passo a passo, detalhadamente, porque, assim, devido ao nosso tempo, a gente tem que acelerar um pouco, né, então você não conta os detalhes, então os detalhes vai Certo. ter no livro, quem quiser saber vai E a ter, senhora vai vir vai aqui ver, vai voltar aqui mas para lançar? lógico, Ai, que vou sim, lógico, alegria, vai ser o que maior honra, eu fiquei prazer, feliz o maior agora. prazer vir aqui lançar os 2. Glória a Então, Deus. ao cheiro das águas tem a conotação exatamente do testemunho, que um pouco nós vimos aqui, mas A Mulher Segundo os Olhos de Deus é um livro bem sério, mas divertido, porque Deus tinha me dado a palavra, está lá em Provérbios, e, a gente sempre ouve falar, né, e as pregações estão sempre falando mulher virtuosa, quem encontrará, mulher virtuosa, não sei o quê, pá-pá-pá, pá-pá-pá, a gente conhece o texto. Mas o Senhor me deu eu falei assim: leia o restante, veja quais são as qualidades que uma mulher Ai, gente, precisa ter. a senhora vai voltar para trazer para nós aqui quais são essas qualidades que nós mulheres precisamos estar sempre atualizada e melhorando dia após dias, né. Eu amo estar na mesa, ouvi hoje seu testemunho, né, que E finalizou seu testemunho, doutora? só Foi curada, fui tô está aqui, curada, minha filha, enxergando você que eu não glória a via. Deus, Eu ti 100%. eu estive Hã, em uma loja, e hã. eu estava com a minha irmã, e, o que aconteceu foi que a vendedora estava assim do meu lado e eu não enxergava. Aí ela falou assim: "A vendedora está aí perto de você, você não está vendo?" Aí eu olhei assim: "Ai meu Deus, misericórdia", eu não estava enxergando. Depois que eu fiz as cirurgias, Deus mandou eu voltar na mesma loja. E Hum. eu voltei, e eu sentei, e eu falei: "Jesus, eu estou enxergando tudo, cada sapato, eu estou vendo Jesus, mas eu tive aqui eu não vi". Aí veio um rapaz para me atender, e eu estava assim bem emocionada, porque Mexe, né. mexe, 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 missionária, mexe. E aquele menino ali abaixou, agachou para poder ver, me mostrar os sapatos, e tal. E eu falei assim: "Que coisa, eu tô aqui, só meditando, no que Deus fez na minha vida". Porque aí contei pra ele: "Eu tive aqui assim, tal, 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 e eu não conseguia enxergar, aí aconteceu". Ele olhou pra mim e falou assim: "Você é crente, cristã?" Eu falei: "Sou, querido". Mais que isso um pouco, pastor, uma responsabilidade muito grande por atender um chamado. Aí ele baixou a cabeça e começou a chorar, começou a chorar. Aí eu contei pra ele o que tinha acontecido, eu passei por isso. Ele falou assim: "Você passou por tudo isso?" Eu passei. E ele falou assim: "A minha mãe está internada com câncer". Hum.
E ali nós oramos Foi uma voz de consolo para o moço no para o dia, moço naquele dia. eu acredito. Em plena pandemia, eu orava pelas pessoas em casa. Quando eu infartei, eh, uma amiga muito querida, Andréia, ficou comigo lá no hospital. E Cristiane Belém, que é minha sobrinha. E aí veio Elisa, que ficou comigo mais uma semana. E eu estava ali no hospital e eu fui orar pelas pessoas. Teve um dia, no dia que eu cheguei no hospital, a médica ia me mandar para UTI. O médico que fez o stent, ele ia me mandar para UTI. E a doutora Maristela falou assim: não, você não precisa ir para UTI, não. E quando eu estava fazendo a reabilitação, o médico falou para mim: não aconteceu nada com seu coração. Glória a Não foi Deus, nada, não teve nada, não teve glória a nada. Deus. Não teve nada que deixasse o seu coração com algum tipo de deficiência, Sequelas, sequelas. glória a Glória a Deus. Deus. Foi mesmo para a senhora Mas entrar naquele entrar naquele hospital. hospital. Mas em Meu agosto, Deus. Hã, para encerrar, somente isso que eu quero falar um pouquinho aqui. Mas em agosto eu tive uma infecção urinária, agosto do ano passado. aham, E dessa infecção urinária eu acho que eu tive Covid. uhum. Mas não foi comprovado? Não foi, foi Pelos sintomas, né? pelos Sim, sintomas. sim. A infecção foi comprovada sim, Uhum, eu tomei, a médica passou antibiótico, tudo. Foi inclusive uma amiga minha, Andréia Vieira, beijo pra você, Dé, uhum. gratidão pela sua vida, e foi ela que levou a medicação pra mim, né. Isso foi uma sexta-feira chuvosa, frio, que estava em São Paulo, e, eu fiquei debilitada porque não sentia fome. A única coisa que eu conseguia comer era um caldinho de feijão. E aquilo foi me deixando e eu negligenciei a insulina. Hum, E aconteceu que, de sábado para domingo, eu senti uma coisa esquisita. Eu fui procurar perna para poder sair da cama e eu não hã, encontrei. estava Não adormecida? tinha força, parecia que as carnes estavam abertas. Meu Deus. Aí eu falei assim: "Jesus, Jesus, 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 vem aqui, Jesus". E eu me posicionei na cama, coloquei a perna, peguei a perna e coloquei no chão para poder fui tateando até chegar na área de serviço para pegar um rodo, peguei um rodo para me apoiar. Aí o Espírito Santo falou assim: "Meça o açúcar". Eu peguei o aparelhinho, só dava HI, HI, medi 2 vezes, HI, HI. Eu falei assim: "Meu Deus do céu, HI, o que é isso? Eu tô fazendo tudo certo". Aí dizia na internet, no Google, que quando apresentava esse código, Uhum. era porque o açúcar estava acima de 500. Ah, meu Deus. E eu falei: "Deus amado", aí eu peguei a insulina ultra rápida, né, Aham. apliquei 20. Quando eu apliquei 20, ainda estava em 524. Meu Deus. Ainda estava em 524. Falei: "Jesus, Jesus". Aí eu fui aplicando, medindo até estabilizar. Dormi. E eu falei: "Jesus", e só clamando: "Jesus, Jesus, 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 o que é que eu faço? Jesus, Jesus". E aí outro sonho, eu tive outro sonho. A mão, Espírito Santo de Deus. No sonho tinha uma pererequinha desse tamanho assim, ó. Aí Deus pegou e colocou a mão, pof. No outro dia acordei com força para poder guerrear e sair dessa situação. E eu Meu falei: "Jesus, se o Senhor me ama e tem um propósito na minha vida ainda, eu não vou para médico. Eu já tô medicada, já tô tomando antibiótico. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva". E eu tô aqui contando a glória a história. Deus. Coisa linda. Então, para o testemunho, eu acho que da próxima vez que eu vier, eu conto mais coisas, porque não é muito Foi só é uma muita coisa, foi parte, só uma né. parte. É muita coisa. Mas eu queria deixar uma palavra sobre este livro, A Mulher Segundo os Olhos de Deus, né, que está lá em Provérbios, as qualidades da mulher virtuosa. Uma das mulheres que eu acho muito interessante, e por que eu acho que a mulher precisa ter uma beleza que sara,
dentre todas as qualidades Espera que só um tem da pouquinho, mulher. pastora, nós vamos parar um pouquinho aqui. Marca aí, filho. É, eu acho que vai virar uma mistura. Porque Ah, a senhora acabou o testemunho e nós não vamos poder entrar para essa palavra agora, tá. né? Para não confundir. Mas peraí, é testemunho ou é palavra? A senhora Entendi, já vai entendi. finalizar dizendo que da próxima vez, que não será o testemunho, a senhora virá na mesa explicando Uhum. sobre o novo livro que vai ser lançamento e das qualidades da mulher. Tá, beleza. Ok? Então a Porque gente daí pode elas encerrar. ficam, porque já vai começar outro. Aí elas ficam com vontade de querer, nossa, ela tem no livro, isso, entendeu? Entendi. Vai ficar top. Porque se a senhora Então dá explicação agora, aí já não fica muito tá. interessante para depois, Então ótimo, 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 tá ótimo. bom? Então eu E eu posso quero que a senhora fechar. depois, que a senhora vai falar, esse foi o meu testemunho, voltarei para lançar meus 2 livros e explicar para vocês as qualidades da mulher do Provérbios 31. Tá. Aí a senhora vai fazer uma oração, porque na mesa não, mas no testemunho a gente termina o testemunho orando, Sim. uma oração objetiva, pedindo a bênção, a cura na vida das pessoas e nós termina. Ce Tá bom? Porque Muito bem. senão o pessoal chega e nós estamos aqui. Gente, mas é Certo. muita coisa. Aí Muita depois no final a coisa. gente pega assim e ele vai fazer uma série de fotos. Vocês pegaram aqueles pedacinhos? Eu gostei daquilo que você fez ontem, tá bom? O Felipe já tá ali. Então a senhora pode voltar a fala, a senhora vai Volto. dizer assim: "Esse é meu testemunho, agora eu Uma vou parte voltar", dele. é uma parte, né, vou Sim. voltar para lançar os 2 livros, aonde eu vou explicar as qualidades, né. Vou agradecer umas 2 Isso, pode pessoas agradecer e nós e vamos partir vamos orar. depois. Tá. Então ele já vai ligar? Pode falar que já tá ligado, tá correndo ali, Tá depois ele faz correndo? a Tá. correção. Então, eu queria agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a sua vida, agradecer a esse trabalho maravilhoso que Obrigada. com certeza vai chegar, eh, a muitos ouvidos e muitas pessoas vão Em nome de chegar aos pés Jesus. da cruz. Porque esse objetivo É é falar que verdade. Jesus vive, Jesus reina, Ele salva, Ele transforma, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Então esse foi uma parte do meu testemunho e eu voltarei para falar mais um pouco Oh, do glória a testemunho Deus. e vamos falar também sobre os 2 livros, que é Ao Cheiro das Águas e, A Mulher Segundo os Olhos de Deus, que nós vamos entrar um pouco exatamente no comportamento da mulher atual e lá de Provérbios de Salomão, entrando exatamente nas qualidades que a mulher que já se falava lá, em Provérbios, que nós encontramos nas mulheres de hoje também. Então, Sim, o que acontece é que as pessoas estão um pouco ainda afastados daquilo do propósito para qual Deus da quer realidade, né. transformar. Então a gente precisa carregar em nós uma beleza que Deus ama olhar e ver que você é uma serva, você é uma filha de Deus Glória a e que Deus. você pode fazer muitas coisas mediante a palavra de Deus. Coisa E linda. confiando, e acreditando, e vivendo, e buscando esse Deus, porque Ele fala contigo pessoalmente. É verdade, Chama Ele, fala assim: "Jesus, sente aqui comigo. Jesus, senta aqui comigo. Me mostra, Senhor". E eu vou é deixar o verdade. versículo que me guia Amém. para vocês, que diz assim: "Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos". Hum, Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É a palavra de Deus. Então busca na palavra que você vai ser edificado, curado, transformado, totalmente inteligente, capacitado, com sabedoria, entendimento, conhecimento, que são atributos que fazem parte dos 7 espíritos de Deus, mas isso é para outra hora. Eu voltarei. ai, Quero glória a agradecer a Deus, Deus. agradecer a Tina, minha querida, que é uma atalaia na minha vida, da Imarct, a Tina, a Fabi, a Andréia, Cristiane Belém, que esteve comigo ali naquela noite do infarto, Elisa e umas poucas pessoas da família, poucos amigos, mas que a gente pode contar, mas principalmente agradecer ao Pai, ao Filho e ao meu amigo Espírito Santo, Glória a Jesus, Deus. Yeshua HaMashiach.
não tem erro, não tem erro andar com Jesus. Ele guia os teus passos, ensina o caminho que você deve andar. Então, busca Ele, É verdade. busca Glória a Ele. Deus. A Amém, doutora Lisa vai fazer uma oração, porque no amém. testemunho nós terminamos com oração, tá? Que Vamos a orar a oração é a chave Deus. que abre todas as portas, né? E eu Exatamente. quero que a senhora ore, pode olhar para aquela câmera ali, Amém, profetizando cura, libertação na vida dos nossos ouvintes, escrito, faça seu pedido de oração, se você crê. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas que tudo é possível ao que crê. Então você precisa crer. Não adianta você processar uma fé se você não crê. Você tem que crer, acreditar que vai acontecer. Aí o Senhor Jesus Cristo faz, porque ela é prova viva que Jesus a curou, mesmo depois de passar por 5 cirurgias. Hoje a visão restaurada, enxerga tudinho, melhor que eu, que estou precisando, e ela vai orar para que amém, você também amém, seja amém. alcançado no nome de Glória a Jesus. Deus. Pode orar, Muito doutora. obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque nós não precisamos entrar na tua presença, nós já estamos na tua presença, porque nós não podemos ficar afastados de ti nem um segundo. Eu quero agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade. Eu quero, Senhor Deus, declarar que todas as coisas que foram Glória a faladas Deus. aqui, meu Deus amado, serão germinadas, darão frutos, as pessoas serão libertas, as pessoas buscarão a tua face, Senhor, sendo curadas, sendo restauradas, sendo, meu Deus amado, buriladas, renovadas. Pai, eu quero agradecer pela vida da tua filha missionária Zilda. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor aumente, alargue as estacas na vida dela, aumente as fronteiras, que o Senhor muito abençoe. Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com cura para as pessoas que estão ouvindo esse canal maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, oh Deus, o podcast RV restaurando vidas, Pai amado, valores. Resgata, Jesus. Cada pessoa que vai ouvir, Senhor Deus, cada testemunho que vai sair daqui, Senhor Deus, cada mesa, que as pessoas sejam restauradas, que as pessoas se voltem para Ti, que as pessoas saiam, meu Deus amado, Senhor, das incertezas, Deus, dos vazios, das tristezas, e venham, Senhor Deus, ser abraçada por Ti, porque o Senhor está à porta batendo, eis que Glória a bato. Deus. Eis que bato, que as pessoas possam se achegar a ti, Senhor. A tua palavra diz, meu Deus, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Então, vem, Espírito Santo de Deus, para neste lugar. Deus, eu abençoo, Senhor Deus, ali. Aquele outro local, Senhor, que é uma outra fase, um outro tempo na vida da tua filha. E eu creio, meu Deus amado, que a família dela será, Senhor Deus, honrada. Jesus, muito obrigada, Pai, por esta oportunidade, pela oportunidade que tem este canal, Senhor Jesus, de resgatar valores, Pai. Glória a De Deus. resgatar valores, Em Pai. nome de De Jesus. resgatar valores. E é isso que nós precisamos, Pai, nos dias de hoje. Resgatar valores. E em nome de Jesus, Pai, que este resgatar valores seja a transformação na vida de muitas pessoas. Eu oro a Ti, Senhor Deus, crendo que o Senhor fará coisas maiores, porque, Senhor Deus, nós pedimos e o Senhor faz muito mais do que nós pensamos e pedimos. Por isso eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e Amém. 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 Amém, amém. Eu Doutora, vejo, muito obrigada eu que agradeço, por mas tudo. eu vejo algo amplo, muito amplo, tão amplo que você vai precisar de pessoas para te ajudar. Amém. Porque Deus é que está com a mão forte, te conduzindo a todas as situações que Ele quer que você faça, e Ele vai prover todas as coisas. Amém. Seja assim no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigada, Obrigada aí. doutora, pela sua disponibilidade de estar aqui. Desmarcou alguns compromissos para estar aqui hoje comigo, contando o seu testemunho
nesse novo tempo, nesse novo momento, nesse novo cenário. E eu louvo a Deus pela tua vida e que Deus continue te usando, te abençoando. Escreva muitos livros mesmo, seja mesmo assim uma mulher ousada, porque Deus conta com essas pessoas É, eu que sou, têm coragem, né? eu tenho que ponderar muitas É, mas coisas, tem porque eu coisa que tenho, sim, eu sou muito ousada, sim. mas é bom. Existem momentos que tem que ser ousada, porque se não for ousada, você não chega ao objetivo que Deus quer que a senhora chega. Doutora Elisa, muito obrigada. Leva meu carinho, meu abraço a todo o pessoal lá da igreja, a todas as suas amigas. Enfim, a senhora entrou aqui, pronto. Eu que Até uma agradeço, próxima querida, oportunidade, eu que querendo Senhor. agradeço muito mesmo, porque eu sei o que Deus está fazendo. Então, honra e glória para Ele, porque Glória a Ele é o meu Deus. Deus, o meu Senhor. Ele quis ela pela minha vida, Amém. Tem algumas eu a fotos, Saia. né, Tem que a sim, senhora tem me umas deixou, mandou? fotos de alguns, sim, Eu mandei, vou tem algumas colocar no link, fotos, né, seu diretor vai colocar no link, no vídeo, umas sim, fotos que ela nos de enviou. televisão, de trabalho voluntário, que eu nem falei dos trabalhos voluntários, é muita coisa, como Deus trabalhou na minha vida, eh, dos lançamentos dos outros livros, tem umas fotos É, eu bacanas, vou tem colocar lá umas na fotos descrição. bacanas. E para que só para fechar isso aqui tudo, que foi muito gostoso, ai, o tempo passa muito rápido, dá vontade de Verdade. ficar, né. Vou ler uma palavra aqui que diz assim: "Muitos podem te olhar como um impossível, mas Deus te enxerga como um escolhido". Senhora, Amém. leva isso para a senhora. Deus enxerga a senhora como uma mulher escolhida. Por isso que passou por esses processos, por esses problemas, por essas dores. Teve medo, teve dúvida, mas o Senhor nunca deixou-a sozinha. Não, Sempre esteve contigo para que hoje a senhora tivesse esse dia, esse momento, para nos ensinar, porque eu aprendi aqui através do seu testemunho a ter mais fé. Tá bom, meu minha Deus. amada? Amém. Que Deus abençoe Glória a Deus. poderosamente. Amém, Mas nós obrigada. aqui do Resgatando Valores precisamos parar hoje aqui depois, né, dessas enxurrada de emoções que, né, oscilam aqui, testemunho mexe comigo, amo ouvir testemunho, eu amo dividir isso aqui, gente, isso aqui é de Deus. Mas meu muito obrigada por você existir aí do outro lado, você é tão importante quanto ela. Se você quiser, se o seu testemunho for verídico, verdadeiro, quiser vir, entre em contato conosco. Também vai ter um número aí, mas tem que ser testemunho de verdade, como o dela, que comprova a doutora Lisa aqui que ela está contando a verdade na mesa. Porque se não for verdade, não prossegue. Não consegue nem contar. Pode até chegar aqui, mas não vai conseguir contar. Porque Deus, ele tem compromisso com a verdade e contra a verdade não há argumento. E nós estamos aqui abaixo da mão do Senhor Jesus Cristo, guardada, preparada, com oração para poder ouvir a sua história, o seu testemunho, porque testemunho é uma história É de vida que foi uma história, vivida, né? com certeza. E hoje eu fico por aqui com o coração desse tamanho, com vontade de que quero mais, mas pedindo a Deus que continue abençoando a sua vida, a sua casa. Se inscreva, comenta, compartilhe, manda para um, para dois, para três, para todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Querendo Ele, nós voltaremos a qualquer momento com mais um testemunho para a honra e glória do nome Amém, dele. glória a Meu grande Deus. abraço.